Queridos e amados, eu estava ainda hoje pela manhã meditando na palavra do culto de ontem, e quem acompanhou a quarta-feira profética ontem viu falar um pouco da história da Rainha Esther. E a Rainha Esther foi uma mulher que Deus colocou num lugar privilegiado para cumprir uma obra. E a palavra de Deus diz que o Senhor nos faz assentar em lugares altos. É bem verdade que o crente ele não pode ser arrogante, prepotente, ele não pode ser exaltado por si mesmo. Mas coisa boa é quando o crente é exaltado pelo Senhor, não, pastor Ângelo? Coisa boa é quando quem justifica é Deus. E eu quero falar para você exatamente isso, que chega um momento da nossa vida que o Senhor levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. E justamente esse é o tema do culto no lar de hoje, no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 2. O cântico e a oração de Ana. Ana diz: o meu coração exulta no Senhor. No Senhor a minha força é exaltada. A minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro na libertação do Senhor. Não há ninguém santo como o nosso Deus. Não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saiam da tua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. É Ele quem julga os atos dos homens. Aí no verso 4. O arco dos fortes foi quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam mais fome. A que era estéril deu luz a 7 filhos, mas a que tinha muitos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida, faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá a pobreza e a riqueza, Ele humilha e exalta. Aí no verso de número 8. Levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com o príncipe e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles Ele estabeleceu o mundo. Meus amados, coisa boa é quando Deus age na vida do crente. Quando a gente age pela nossa própria mão, a gente corre o sério risco de quebrar a cara. É interessante porque em toda a Bíblia Sagrada a gente vê o tempo certo de Deus chegar e exaltar uma pessoa. Deus chegou no tempo certo na vida de José. Deus chegou no tempo certo na vida de Moisés. Deus chegou no tempo certo na vida de Ana. Deus chegou no tempo certo na vida de Esther. Deus chegou no tempo certo na vida de Abraão. Em todos esses personagens, Deus chegou no tempo certo na vida de Davi. Em todos esses personagens que eu acabei de citar e falar, aqueles que tentaram agir pela sua própria mão, fracassaram, falharam, não conseguiram. Você vê Moisés, você sabia que Moisés, quando ele pega o cajado, depois da sarça ardente do encontro, não foi a primeira tentativa de Moisés libertar o povo? Sabia disso, pastor Ângelo? Quando Moisés é chamado por Deus para libertar o povo, aquela era a segunda tentativa dele. A primeira tentativa ele foi sozinho. Na primeira tentativa, ele tentou libertar o povo matando um egípcio, fazendo pela própria mão dele, fazendo pela ira, fazendo pela raiva, fazendo pelo jeito que ele achou que ia conseguir, pela força, pela violência. Só que da segunda vez ele não foi pela força dele, ele foi pela força do Senhor. A força de Moisés diante da força de Faraó fez Moisés fugir para o deserto. Mas a força de Faraó contra a força de Deus fez Faraó e seus cavaleiros morrerem no Mar Vermelho. Isso é tremendo, meus amados e queridos irmãos. A força de Abraão para tentar gerar causou uma intriga familiar quando Ismael nasceu. Mas a bênção de Deus gerou Isaac, o filho da promessa. Isaac significa sorriso. Se você age pela sua própria mão, você fica cheio de amargura, você fica cheio de tristeza, você fica cheio de trauma.
Mas quando você age pela mão do Senhor, aí dá tudo certo. No texto que eu li para vocês, e nesses personagens que eu disse, Deus coloca pessoas nos lugares certos. Deus coloca pessoas nos lugares estratégicos. Deus coloca pessoas em lugares de honra. Você pensa de um Deus que tem prazer em exaltar os seus filhos, é o nosso. O nosso Deus não é esse Deus que muita gente acredita não, que ele gosta de ver o povo humilhado, na sarjeta, sofrendo. Tem culturas religiosas aí que o jeito deles adorarem o Deus deles é se mutilando, dando chicotada nas costas, atravessando um rio cheio de fezes. Para quem não sabe, os hindus fazem isso. Atravessam o rio Ganges, dos rios mais poluídos do mundo, bebem água de lá para tentar agradar os deuses deles. Mas o nosso Deus, ele não é assim não. Sabe o que é que agrada o Senhor? Davi diz que sacrifícios e holocaustos o Senhor não quisesse. O Senhor não queria, senão os daria. Mas um coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará. Quando eu meditei sobre a vida da Raí Esther ontem, eu percebi como Deus coloca pessoas nos lugares estratégicos. Como Deus coloca pessoas nos lugares certos. Esse lugar que você está ocupando aí, pastor Ângelo, não foi você que se colocou aí não, foi Jesus que colocou você sentadinha nessa cadeira. Glória a Deus. A tua família, quem te colocou lá foi Deus. No teu local de trabalho, quem te colocou lá foi Deus. Ele que faz exaltar. Ontem eu estava pregando na quarta-feira profética, eu disse, o teu diploma não é para que você se engrandeça não, para você engrandecer o Senhor. O teu emprego, o teu diploma, a tua faculdade, a tua empresa, aonde você está, quem te colocou lá foi Deus. Meus amados e queridos irmãos, o nosso Deus, ele faz isso. Ele levanta do pó o necessitado. Talvez hoje você esteja numa condição difícil. Talvez hoje você esteja em um período complicado da sua vida, mas no tempo certo a exaltação do Senhor vai chegar. Quando a gente lê a primeira carta de Pedro, ele diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, que Ele, no tempo dele, vai te exaltar. Quando você olha para a vida de tantas pessoas que Deus hoje levantou, que Deus hoje exaltou, você diz, as pessoas nunca sofreram, as pessoas nunca choraram. Mas, meu amado e querido irmão, o choro pode durar a noite toda, mas o período de alegria, o sorriso, o júbilo, vem pelo amanhã. A tua alegria está preparada em Deus. Ele levanta do pó o necessitado. O choro de um justo não dura para sempre. A lágrima de um justo não dura para sempre. O sofrimento de um justo não dura para sempre. Você, meu amado e querido irmão, quando anda pela força do Senhor, você vai vencer. Você vai crescer. Você vai conseguir. E o que é que eu faço, pastor Gabriel, no tempo de espera? Permaneça fiel ao Senhor. Permaneça na posição. Quando Deus decidir, minha filha, chegou o tempo. Eu garanto a você que quando chega o tempo de Deus na sua vida, ninguém segura. E é isso que eu acho mais tremendo. Quando chega o tempo de Deus usar, aí não tem empecilho, aí não tem barreira, aí não falta unção, aí não falta milagre, aí não falta oportunidade. Teve uma época na minha vida, vou abrir esse parênteses, que quando eu abrir esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Fale. Teve uma época na minha vida que eu orava ao Senhor pedindo oportunidade para pregar. Eu queria pregar nem que fosse em festa de aniversário de 15 anos. E o Senhor não abria as portas para mim. Eu queria pregar, queria estar pregando o tempo todo, porque eu lia a Bíblia e Deus começava a me dar revelação. E você queria compartilhar. E eu queria compartilhar. Eu lia a Bíblia, isso aqui. Pastor Ângelo, tem coisa que Deus me mostrou na palavra que eu nunca preguei. Ele nunca deixou. Segredo assim que eu lendo a Bíblia. Isso aqui acolá eu converso com o pastor Raul, com o pastor Hélio, eu disse, isso aí é isso aqui. Ele disse, Gabriel, eu nunca tinha pensado nisso, está na Bíblia. Os segredos do Senhor são para os que temem. Meu amado e querido irmão, e eu ficava, Senhor, quando é que eu vou poder compartilhar isso? E o Senhor não me deixando tempo de espera. Até que chega o momento que Deus diz, fala, meu filho. Agora você está preparado para compartilhar.
Agora você está apto para ensinar. Agora você está pronto para falar do que eu te revelei no secreto. O tempo certo do Senhor chega. O tempo que você está passando é um tempo de preparação. Absorva o máximo que você puder de Deus, aprenda do Senhor, chore na presença de Deus, viva o sobrenatural de Deus no secreto, no sozinho, ninguém está vendo. Às vezes teu marido não está vendo, teu pastor não está vendo, teu líder não está vendo, o seu dirigente não está vendo, mas não tem problema, Deus está vendo. Deus está vendo toda lágrima, Deus está vendo cada compromisso, Deus está vendo o seu jejum, Deus está vendo a sua oração, e no tempo certo Ele exalta. No podcast que a gente fez com a missionária Aparecida Borges, vou marcar outro podcast com ela, em nome de Jesus. A gente fez um podcast com ela pela escola teológica, ela contando, dizia, eu não tinha um estúdio, um escritório para estudar a Bíblia. Ela trabalhava no escritório de contadora da irmã, e no contraturno, quando era de noite, depois que o expediente encerrava, ela voltava, resolvia o trabalho dela. Quando o expediente encerrava, não tinha culto, ela começava à noite. Depois que botava Joatã e as meninas para dormir, ela ia lá para o escritório, se trancava no escritório e começava. Cantava hinos da harpa, lia a Bíblia, chorava e orava. Cantava hinos da harpa, lia a Bíblia, chorava e orava. E ela dizia que foi o tempo que ela mais recebeu a revelação da palavra. E eu, ouvindo aquele da missionária Aparecida Borges, era tudo tempo de preparação. Ela plantando, ela colocando num terreno, Deus estava dando as sementes a ela, ela estava plantando e regando com oração, para que hoje, tantos anos depois, você pudesse ver os frutos. Sabe qual é o problema da gente? A gente plantou ontem, quer ver os frutos hoje. Você lança semente hoje, quer ver os frutos amanhã. Não tenha calma. Sabe o que a palavra de Deus diz? Irmão, tenha calma. Sabe o que a palavra de Deus diz? Lança a tua semente pela manhã, e pela tarde não retenhas a tua mão. Sabe o que a palavra de Deus diz? Lança o teu pão sobre as águas, que depois de muito tempo acharás. O que esses dois versículos têm em comum? Continua fazendo a obra de Deus, não pare de fazer, não pare de orar, não pare de aprender do Senhor, porque no tempo hábil você vai começar a colher os frutos, você vai ser exaltado, você vai ser vencedor. No tempo de Deus você vai vencer. O nosso Deus levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas Ele ergue o pobre. Sabe o que é que Davi diz? Fui moço e hoje sou velho. Eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Guarde isso no seu coração, meu irmão. O tempo da vitória vai chegar para a sua vida. Pastora Angela Verde. E chega, e você dá glória a Deus antes mesmo dela chegar. Porque aquele que diz que é conosco, que fará grandes coisas, é o que tem nos sustentado, e Ele é fiel. Quando o pastor Gabriel falava dessas revelações, eu fico, Deus, como é incrível o teu trabalhar na vida dos teus filhos. Porque tem dia que Deus nos dá uma palavra, a gente vai pro culto com uma sede, né? Ah, se eu tiver oportunidade, Senhor, porque o seu peito enche, sabe? Daquela presença, do poder daquela palavra, do que o Senhor te revelou, do que Deus derramou sobre você, através de um versículo, às vezes apenas, e você diz, eu quero compartilhar, e chega lá, você não tem oportunidade. Aí você diz, como assim, Senhor? E aí a gente aprende que a nossa alegria não é só receber algo de Deus e poder compartilhar, mas receber algo de Deus e saber que Ele Amém. Se comunica com você de uma forma tão especial, dizendo, filho, eu conto para você os meus segredos. Não é para você só se alegrar quando você for compartilhar com alguém, mas é para o seu coração transbordar da minha presença, a gente se alegrar sempre. Ainda que a gente esteja só, você consegue imaginar isso? Você nesse secreto, se alegrando no poder, na presença, na revelação, no ouvir o Senhor falar, só você e Ele. E tem coisas realmente que Deus fala para nós, e eu fico, Deus, por que o Senhor diz algo para nós e nem tudo a gente pode compartilhar? Porque às vezes aquele ensinamento é para nós mesmos, é para a gente primeiro aprender de Deus, porque quando você aprende de Deus, você entende quando Ele está em silêncio. Não é assim que a gente fala? Às vezes a pessoa diz, Deus está em silêncio comigo. Quando você conhece a voz de Deus, eu ouvi uma frase esse dia, achei linda. Quando você conhece a voz de Deus, quando você reconhece a voz do seu Senhor, você ama o silêncio. Uau!
E ontem, acompanhando a quarta profética de casa, enquanto o pastor Gabriel ministrava sobre a vida de Esté, lembrei de algo que o Senhor falou ao meu coração. Em uma das vezes que eu li o texto de Esté, o Senhor disse: filha, existe um tempo de preparação, não é assim? Já foi ministrado isso hoje? Existe um tempo de preparação. Um tempo de preparação é um tempo também de espera, é um tempo de paciência, é um tempo de confiança. Mesmo que você não esteja entendendo o porquê tudo está acontecendo, mas você confia em Deus. O livro de Esté é um livro que revela demais o favor de Deus. O tempo todo. O Deus que colocou uma graça, né, sobre Esté. Aí você diz, como o pastor Gabriel ministrou ontem, quando Deus quer fazer na sua vida, não tem esse negócio de ter concorrente. É verdade. Ele derrama sobre você e é você, é como se não tivesse mais ninguém. Verdade. Por quê? Porque Ele quer fazer. Mas algo muito forte que eu aprendi numa ministração que o Senhor me deu a respeito dessa personagem foi: não adianta só você estar no lugar do propósito. Você precisa se deixar mover pelo propósito. Que é o que o pastor Gabriel ministrou ontem. Você talvez não entenda por que você está em um lugar e não está se permitindo ser movida pelo Espírito aonde você está. Porque, irmãos, a nossa vida é do Senhor. E se a Bíblia diz que tudo que nós vamos fazer, fazemos como para o Senhor e para glorificar o nome do Senhor, então aonde eu for, aonde eu passar, aonde eu estiver, a minha vida vai glorificar o nome do Senhor. Então, quando eu começo a me lembrar de coisas que eu vivi, eu digo: Deus, o Senhor já me usava ali, eu não sabia. Verdade. Me lembro, por exemplo, de pessoas que conviveram comigo em vários ambientes de trabalho que eu estive, e hoje elas olham para mim e dizem: uau, Ângelo, o que Deus fez na sua vida? Era necessário estar lá, era necessário ter convivido com a gente, era necessário ter visto o que a gente passou, ter conhecido a gente, olhar para a gente agora e dizer: uau, o que Deus fez? Às vezes dizendo: como você está diferente, olha a grandeza de Deus na sua vida, que mudança é essa? É a pessoa olhar e ver que você abriu mão de algumas coisas que para o mundo, como é que pode? É ser muito besta, é ser radical, é estar alienada. E a pessoa olha e diz: que mudança é essa? É você estar em um ambiente, mesmo sem você entender, você está lá porque Deus quer que você esteja lá. E eu quero abrir esse parêntese também para que Deus fale fortemente ao seu coração. Quando a gente entende que Deus está nos conduzindo e que o tempo de preparação faz parte do propósito, você vai compreender que era necessário você passar por certas coisas. Me lembro de, por exemplo, estar em um ambiente de trabalho e de tanto desejar viver coisas, hoje eu entendo que era Deus querendo que eu desejasse, para Ele realizar, porque nisso também haveria um propósito. E lembrando de que eu estava em momentos de programação de TV e ali o Senhor me conduzia a abrir espaços para os crentes, mesmo eu estando afastada dos caminhos do Senhor. Olha só o favor de Deus como que é. Eu lá, afastada dos caminhos do Senhor, Deus me pega diante da graça que Ele tinha colocado naquele ambiente. Ele me usa para abrir espaço para os crentes e para o programa, para falar para o povo, para pregar para o povo e pregar para mim. Ali o Senhor dava aquela oportunidade e tinha a contrapartida que era: pronto, filha, agora eu estou trabalhando no seu coração. E através daquelas oportunidades que eu abria, eu ia sendo abençoada. Verdade. Eu ia sendo abençoada. Você entende? Irmãos, Deus não perde nada. Isso não é incrível? Verdade. Deus não perde nada. E eu não sei por que eu vou falar isso, mas Deus é tremendo. E aí eu lá, aproveitando uma oportunidade, sem entender que já havia um propósito de Deus. E eu me lembro de uma certa vez que eu chamei uma missionária, a missionária Rita, que faz parte, né, da história da nossa família. E eu me lembro que eu convidei Rita para levar uma palavra. E aí, naquele momento, Rita entrega a palavra. Quando termina, ela saindo e a gente entra no intervalo, eu acompanhando a saída dela, ela olha para mim e diz assim: mas Deus está dizendo, Ângela, essa palavra foi para você. Aí eu: como assim? Era uma passagem que falava do livramento de Deus, que Deus sabia que eu era inocente. Falava sobre Daniel, que ia calar a boca dos leões, e eu: essa irmã deve estar doida. No meu coração Deus sabe que eu pensei isso. Eu disse: isso não é para mim, não. Não tenho inimigo, não fiz nada de errado. Isso eu pensando, né? Ok, né? Tá bom, amém. A irmã foi embora em paz, porque cumpriu o que Deus ordenou.
E olha a lição, nunca deixe de falar o que Deus manda, porque Deus sabe o que vai acontecer, não é você que tem que saber não, só faz o que Deus mandar. A irmã foi embora, não deu 10 minutos, meu diretor me chama. Ângela, chegou aqui uma intimação pra você, ó, criminal. Eu falo, meu Jesus. Misericórdia. Me deu logo nervoso, assim, aquele negócio. Ele, você fez? Eu não fiz nada. E aí era uma acusação lá, e eu disse, fiquei assim, né? Terminei o programa quase me tremendo. E lembrei das palavras que a irmã falou. Deus vai calar a boca do leão, e calou mesmo, viu? Porque Deus é Deus. Deus é tremendo. Sabe aquele negócio que num processo está registrado, tem testemunha contra você, porque tem gente que se coloca como falsa testemunha, dá lugar ao cão. Pois é, pois tinha. Mas Deus, quando quer livrar, Ele livra. Porque não tem uma testemunha mais fiel do que o Senhor. Esse aqui, Deus. Que acima de tudo, de ver tudo, ainda conhece o teu coração. É verdade. Ele é tremendo. Então, quando eu começo a lembrar de tantas coisas, eu disse, Deus, Tu és fiel. Tu és maravilhoso. E aí eu entendia, porque eu chegava, pastor Gabriel, irmãos, para ministrar em alguns lugares, para a glória de Deus, pela misericórdia de Deus, porque eu não conhecia praticamente nada da Bíblia, mas Deus ia me usar naquilo que eu sabia. E o que é que eu sabia? Que Deus era bom, é fiel, salva, alegra coração, muda a história, transforma caráter. Então eu pregava com alegria, pregava com entusiasmo, ganhava alma para Jesus, levantava a mão e profetizava, não queria saber de quem ia criticar. Lá estava eu dizendo, Espírito Santo me usa. Eu acho tão bonito esse irmão dizendo que Jesus falou. Eu acho tão bonito esse irmão dizendo, Deus me mostrou. Como é que mostra? Mostra como se fosse numa tela. Eu, como assim? Como é que fala? Fala ao coração. Eu disse, como é que fala? No ouvido? Não, no coração. Como é que é ouvir pelo coração? Então era uma sede, eu ia e fazia. E Deus, sabe, realizava o querer dele. Eu quero te encorajar através disso também para te dizer, então somente obedece à voz de Deus, porque, querido, o que vai fazer a obra não é você, é ele, é através de você. Então se a unção dele está sobre você, tá tudo certo. E aí eu chegava nesses lugares, quando eu ministrava, terminava, aí os pastores olhavam para mim e diziam assim, como você é diferente daquela menina que eu via na TV. Aí eu ainda dizia assim, eu olhava para eles e dizia assim, me diga uma coisa, o que é que vocês creem? Queriam saber, vendo aquele programa secular. Aí eles diziam, missionária, a gente gostava. Teve uma pastora que disse, eu achava tão bonita a sua alegria, dizer, Jesus, usa a alegria dela na tua obra. E eu começava a agradecer, Deus, obrigada. Deus, porque tinha pessoas que não me conheciam, mas que olhavam para mim e viam que o Senhor, naquele propósito, naquele espaço de programa, podia me usar na tua obra. Ei, tu não está entendendo. Deus está dizendo, você nem sabe, mas tanta gente orou por você que nem te conhecia. Sabe, pessoas que... Deus está falando aqui com pessoas dizendo assim, olha, você imagina, você não imagina, mas lá na tua rua, naquela vizinhança, tinha uma crente que orava por você e hoje você é fruto da oração dela. Glória a Deus. Sabe, coisas assim, eu disse, Deus, tu és tremendo demais. Tu és fiel demais. Como o Senhor quer realizar grandes feitos nas nossas vidas, através das nossas vidas. E aí chega um tempo, teve o tempo de preparação. E aí eu falava, Deus, não entendo nada, mas se o Senhor está dizendo que eu vou fazer, então eu quero. Eu vou, por quê? Porque eu confio no Senhor. Só que você passa pelos processos, você se rende totalmente, você chora, você se aquebranta, você entrega tudo para Jesus e Deus começa a derramar, porque chega o tempo da honra, pastor Gabriel. Chega. Já foi declarado hoje, e acredite nisso, porque é palavra de Deus e Ele é fiel. Se Ele diz que chega o tempo da honra, chega o tempo da honra. E quando chegou o tempo da honra, o que acontece? Às vezes, no chegar o tempo da honra, você fica com medo. Chega o tempo da honra e você fica naquele passo de eu vou ou não vou. Chega o tempo da honra e você diz, e agora? Como se o Deus que já tinha derramado favor sobre você em cada etapa da sua vida não fosse aquele que ia realizar. Eu fico imaginando Esther. Como é que Esther se encontrava? Honrada. Mulher do homem mais poderoso. Mulher do rei, esposa, rainha. Não tinha como não reconhecer que não tinha a mão de Deus ali? Verdade. Mas quando chega a hora da oportunidade, porque Deus te honra, mas você tem que honrar a Deus.
A palavra do Senhor diz que Ele honra aqueles que o honram. E quando Deus te honra, tudo que Ele vai fazer para te honrar é para glorificar a Ele. Chega o tempo de você fazer o que Deus quer que você faça no tempo da oportunidade, no tempo do cumprimento do propósito. E agora o que eu vou fazer? O que Esther manda dizer é: todos sabem que eu não posso me apresentar diante do rei. Nessa hora era para dizer o seguinte: Deus me colocou aqui. Se Deus me colocou aqui, tem alguma coisa para me fazer aqui. Ele vai se responsabilizar. Porque, irmãos, a gente não chega em lugares, em geografias, em espaços em que Deus não tem algo para fazer na nossa vida. Verdade. Tem propósito de Deus. E agora? E agora, Senhor, eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Assim como o Senhor me conduziu até aqui, o Senhor vai cumprir o teu querer, o teu propósito. Deus está falando para crente: filha, eu te honrei, eu te ajudei, eu te sustentei, eu derramei meu favor sobre você em cada etapa. E agora que você está aí, você está se acovardando? Não se acovarde. Você está com medo de quê? Verdade. Porque Ele não é rei, Ele é rei dos reis. O nosso Deus não é Senhor só, Ele é Senhor dos senhores. Ele é grandioso e não há impossível para Ele. Não é você quem vai falar, é Deus quem vai falar através de você. Não é você quem vai se apresentar, é Deus quem vai se apresentar através de você. Não é você que vai determinar, Ele quem determina tudo. Verdade. Quando você vai nessa confiança que o pastor Gabriel falou: eu não vou fazer pelas minhas mãos, eu sei que não é pela minha força, mas é pela força do Senhor. Irmãos, os caminhos se abrem, rochas se despedaçam, porque a voz dele é poderosa. Verdade. A voz do grande, do eterno, é poderosa. É Deus dizendo: reconheça que você é pequeno, mas eu sou grande. Reconheça que você é meu instrumento e eu vou fazer através de você. Então vai! Sabe? A questão é: como é que eu me sinto quando eu vou? Eu me sinto dependente de Deus. E se você for dependente de Deus, Deus vai operar. Deus vai operar. Deus vai operar. Sabe? É como alguém que está em um lugar e você pode tomar a voz e representar o povo de Deus e você se cala. Como é que a gente faz? Eu fiquei: meu Deus. Numa empresa, o dono manda, não manda? Ele manda e desmanda. O que os funcionários fazem? Obedece. Por quê? Porque ele é o dono. Agora imagina, quem é que está ordenando? Quem é que está nos conduzindo? É o dono de tudo. É verdade. É o dono do universo. Ele fez tudo, ele criou tudo, ele tem um controle de tudo. Ele mandando, não tem quem desmande. É ele quem faz. É ele quem faz. Eu quero te encorajar nesta hora. Você vai aonde? Irmã, eu estou indo agora me encontrar com o advogado, vou para uma causa na justiça. Vai crendo que Deus vai usar o advogado. Vai crendo que Deus vai calar a boca da testemunha falsa. Vai crendo que o justo juiz vai com você. Vai dizendo: Senhor, eu não sei, estão dizendo que não tem como resolver, mas o Senhor é Deus. É verdade. Pense de um Deus que traz à existência o que não existe. Mas não tem lei nisso, minha irmã. Não se preocupa com isso não, Deus sabe resolver. Deus sabe resolver. Se Deus não quiser resolver de um jeito, Ele resolve do outro. A questão é essa: Deus, eu não sei como é que vai ser, eu só sei que o Senhor vai fazer. Irmã, eu estou indo agora, precisando de um recurso. Deixa Deus ir na frente. Senhor, vai na frente. Deus, chega lá. Senhor, derrama a Tua graça sobre mim. Estou indo numa entrevista, irmã, mas é tanta gente mais capacitada que eu, deixa eu te dizer. Oh, minha querida, se a gente soubesse, meu amado irmão, se a gente entendesse isso, que quando Deus coloca graça sobre nós, não tem currículo que brilhe mais do que o brilho do Espírito Santo, que se destaque mais do que a presença do Espírito Santo em nós. Eu te encorajo nesta hora, em nome de Jesus, a você confiar, a você depender do Senhor, a você entregar de todo o teu coração, a você reconhecer que o favor de Deus é sobre a sua vida e não vai ser diferente nesse momento.
a você pedir a Deus a ousadia, a coragem, a você se humilhar, mas é diante do Senhor, como isto é feito. Coloca o povo para jejuar, vai jejuar eu, as servas, todo mundo aqui, nós vamos entrar em oração, em jejum, e Deus vai fazer. É se humilhar diante de Deus, sabendo que para Ele não há impossível, Ele resolve, de um jeito ou de outro, o Senhor tem como resolver, e Ele nem precisa de conselheiro, nunca houve alguém antes dele para lhe ser de conselho. Tome posse da sua vitória em Deus, tome posse do que Deus te chamou para fazer. Amém. Tome posse de ser um escolhido, uma escolhida, um instrumento do Senhor na terra, e tão somente se alegre em cumprir os propósitos de Deus na sua vida. Amém? Deixa a bênção em Cristo. Em nome de Jesus.